Bíblia nos mostra que o rei Davi passou por muitos momentos de frustração, de sofrimento, mas ele não entregou os pontos, ele continuou firme no Senhor. Esse é o estudo de número 834 aqui do nosso canal Javó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O rei Davi, ele tinha certeza que o Senhor erguia a cabeça dele e que o Senhor o ajudava a prosseguir. Vamos ao nosso tema. Levante a cabeça e não entregue os pontos. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 3, o verso 3, que diz: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e que me ergue a cabeça. O Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi e na situação em que Davi estava passando por uma grande luta, por um grande sofrimento e por uma grande vergonha, porque Davi estava fugindo do filho dele, Absalão, que o queria matar. Segundo Samuel capítulo 15, verso 14 diz: Diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: Levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Davi estava vivendo um momento de vergonha, um momento de sofrimento. Não foi só Absalão que o estava traindo, mas também Aitofel, que era considerado como um amigo íntimo. Ele estava apoiando Absalão, ele era o conselheiro de Absalão, e o conselho que Aitofel dava era para que matassem a Davi. Segundo Samuel capítulo 17, o verso 11, o verso 12, que diz: Eu, portanto, aconselho com toda a segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado e cairemos sobre ele como forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Olha, o conselho de Aitofel era um conselho que, se Absalão seguisse, Davi seria destruído, mas Deus agiu. Deus não deixou Absalão ouvir o conselho de Aitofel, e Aitofel, por causa disso, ele se matou. Mas as notícias chegavam até Davi e não eram notícias boas. Segundo Samuel capítulo 15, verso 13, então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: O coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Outro momento que Davi poderia ter se sentido envergonhado. Davi era rei, Davi era um bom rei, mas o povo, eles traíram a Davi e eles se uniram, se voltaram para servir a Absalão. E mesmo diante deste cenário, Davi, que poderia estar passando por vergonha, que poderia estar tendo a sua cabeça baixa devido a todas as situações, mas o que ele fez? É o que diz no nosso texto base. Vamos conferir Salmo 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Davi continuava confiando no Senhor. Davi sabia que o Senhor o protegia como um escudo. No Salmo 18, verso 2, nós vemos também que Davi fala do Senhor, que o Senhor é penhasco, que o Senhor é fortaleza, e ele fala assim: quem me libertará é o meu Deus, nele
nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Eram momentos difíceis, eram momentos de angústia, era momento até de vergonha para Davi, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. No Salmo 28, verso 7, Davi diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu louvarei. Davi reconhecia que a força dele vinha do Senhor, que o Senhor era a proteção dele. Mas uma coisa que Davi nos deixa muito claro: ele confiava no Senhor. Diante do sofrimento, da angústia, da vergonha, Davi não vacilava em confiar no Senhor. E muitas vezes Davi já agradecia a Deus antes de Deus ter agido. Davi passou por vários momentos em que ele poderia desistir, em que ele poderia murmurar e até abandonar a Deus. A revolta de Absalão, por exemplo, foi porque o meio-irmão dele, o irmão mais velho chamado Aminon, abusou da irmã dele, abusou de Tamar, segundo Samuel capítulo 13, o verso 20, o verso 22. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Quando o rei Davi soube, o rei Davi ficou irado, mas ele não fez nada. Ele deve ter ficado envergonhado. Segundo Samuel capítulo 13, verso 21, diz assim: e ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira, e com motivo, né? Porque o filho abusou da filha. Isto não era coisa para ser feito. 2 anos mais tarde, Absalão se vingou, ele matou a Aminon. Outro motivo de decepção de Davi, de tristeza, de frustração, de vergonha. A primeira notícia que Davi recebeu é que Absalão tinha matado todos os filhos do rei, segundo Samuel capítulo 13, verso 30 e verso 31. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Olha que notícia trágica, e não era verdadeira. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas, com vestes rasgadas, com vestes amassadas. Após Absalão matar a Aminon, ele fugiu. Ele ficou 3 anos lá em Gesur. Davi, os filhos de Davi e os servos de Davi choraram amargamente a atitude de Absalão, choraram amargamente a morte de Aminon. Aminon era o sucessor da linhagem real, ele era o filho mais velho. O resultado da revolta de Absalão foi a morte. Mais um motivo para Davi ter ficado frustrado, triste, envergonhado, a ponto de desejar morrer no lugar de Absalão, segundo Samuel capítulo 18, verso 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Davi estava muito triste, mas teve outras vezes que Davi também passou por momento de vergonha.
A vergonha, na verdade, agora era da atitude dele mesmo. Ele mesmo envergonhado, porque ele traiu a confiança de Urias. Ele tomou a esposa de Urias, Betseba. Ele engravidou-a. Ele ainda tentou persuadir Urias para dormir com ela e pensar que o filho que ela estava gerando fosse dele, mas ele não conseguiu, e aí a atitude dele foi pior ainda e mais vergonhosa ainda, porque ele mandou Urias para a frente do campo de batalha aonde ele morreu. Deus não gostou, Deus não aprova, Deus não tem o culpado por inocente. E o que Deus fez? Deus mandou o profeta Natã repreender a Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Não é fácil. Davi, quando ele ouviu essa advertência de Deus, a atitude dele foi ficar abatida, foi ficar angustiada. E o que ele fez? Ele pediu perdão ao Senhor. Mas vamos ver outro momento que Davi passou por vergonha, que ele ficou abatido, frustrado, angustiado e até desanimado. Sabe quando? Quando os próprios homens que o seguiam, que estavam com ele, que guerreavam com ele, eram 600 homens, o quis apedrejar. Porque a cidade de Ziclag tinha sido invadida, tinha sido queimada e todos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. Mas ao invés de Davi desistir, ao invés de Davi entregar os pontos, Davi ele foi se fortalecer no Senhor e ele agiu. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 30, verso 6 diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi ele buscou o Senhor. Davi encontrou ânimo no Deus Todo-Poderoso e Davi foi guerrear contra os amalequitas e ele recuperou tudo que havia sido levado e ainda mais. Davi ainda trouxe o despojo de guerra que pertencia aos amalequitas. Davi não entregou os pontos, Davi ele perseverou. Davi levantou a cabeça, Davi buscou a presença de Deus e Deus o animou, Deus o fortaleceu e Deus deu vitória para ele. Davi, ele tinha todos os motivos para se frustrar com ele mesmo, com as atitudes dele, mas ele pôde pensar, ele não desistiu, ele confiou no Senhor, ele não quis deixar de agradar a Deus. Sabe o que Davi fez? Davi ele olhou para quem era o Senhor. No Salmo 86, verso 4, verso 5 e verso 15 diz assim: alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva a minha alma, pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor, leal e justiça em todas as situações. Davi buscou se fortalecer no Senhor. Davi sabia que Deus era misericordioso, bondoso, paciencioso, que Deus era compassivo. Davi sabia que Deus era bondoso e perdoador. E Davi, ele sabia que o Senhor conhecia a sinceridade do coração dele. Atos capítulo 13, verso 22 diz: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha, quem que testemunhou foi o próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará
tudo conforme a minha vontade. Davi pecou naquela questão de Betseba, na questão de Urias, mas ele buscou o perdão do Senhor, ele buscou a misericórdia do Senhor, ele buscou clemência no Senhor. Salmo 51, do verso 1 ao verso 4. Tem piedade de mim, ó Deus. Olha a oração de Davi: segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Davi sabia que Deus é Deus justo, Davi sabia que Deus é Deus de justiça, mas Davi também sabia que Deus é misericordioso, é perdoador, que ele perdoa os nossos pecados. Davi reconheceu e ele trazia sempre presente com ele o horror do pecado que ele havia cometido. Ele não se alegrou com o que ele fez, ao contrário, ele falhou, ele reconheceu, mas ele se arrependeu, ele buscou misericórdia do Senhor, ele não desistiu, ele sabia que Deus o perdoaria, ele sabia que Deus era a glória dele, como nós vimos no nosso texto base. Ele sabia que Deus ergueria a cabeça dele naquela situação e o faria prosseguir. No Salmo 3, verso 3 diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e que me ergue a cabeça. Eu gostei muito desse versículo, eu trouxe de novo, porque mesmo diante da adversidade de Davi estar sendo perseguido pelo filho dele, Davi buscou forças no Senhor, Davi prosseguiu de cabeça erguida, porque ele reconhecia que ele era sustentado pelo Senhor, que o Senhor ergueria a cabeça dele, assim como Deus fez com o povo de Israel. Vamos nos lembrar em Levítico, capítulo 26, o verso 12, o verso 13, que diz: estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, pois eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, para que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Davi sabia que assim como Deus tinha feito com o povo de Israel, Deus poderia fazer com ele, e Deus faz conosco quando nos arrependemos e quando buscamos a presença do Senhor. O Senhor nos fortalece. Davi sabia que Deus estava com ele, assim como esteve com o povo de Israel, e que Deus, ele é perdoador. Miqueias capítulo 7, verso 18 e verso 19 diz assim: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A certeza de Davi é que Deus, ele perdoava os pecados, ele não se lembrava mais dos pecados. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Nós devemos estar com os nossos olhos voltados para o alto, para Cristo, porque do Senhor vem o nosso socorro, vem a nossa vitória, e no Senhor nós somos fortalecidos. Mas é necessário, assim como Davi fez, buscar pela misericórdia, pelo perdão e pelo fortalecimento do Senhor. Em momentos de angústia, em momentos de vergonha, não abaixe a cabeça, levante a cabeça, saiba que o teu Deus é o Deus que te sustenta, que o teu Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador e ele é galardoador. Salmo 3, verso 8, para nós concluirmos, diz assim: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida,
faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe e dá o seu like. Se ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.